Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Wake Up Drops Céu da Semana, o nosso espaço para conversar sobre os movimentos astrológicos e como tudo isso pode refletir na nossa vida aqui embaixo. Fiquei muito feliz com a repercussão do primeiro episódio. Obrigada, pessoal! E antes da gente mergulhar nas previsões da semana, só um lembrete carinhoso. Se você quiser entender como tudo isso mexe direto com a sua vida, com o seu mapa, é só me chamar para uma leitura completa. O link está na descrição. Agora, entrando na nossa previsão, para quem anda sentindo o clima mais leve depois de dias tensos, sim, a gente tem um certo respiro chegando, graças a Deus, né? Mas também temos transformações profundas em curso. E essa semana traz um convite bem claro: observar como a gente fala, escuta e resolve as coisas. Vamos entender melhor? Logo no início da semana, Mercúrio e Júpiter formam um bom aspecto. A mente se abre, as ideias clareiam, a gente começa a enxergar as possibilidades onde parecia só caos. É uma ótima semana para a gente organizar os planos, conversar com clareza, marcar reuniões ou abrir espaço para trocas importantes, quando a gente realmente precisa trocar ideias e ir a fundo nas questões. Aí, na quarta-feira, Mercúrio encontra Quíron, que representa as nossas feridas, as nossas dores profundas. Esse é um momento muito especial porque traz a fala como ferramenta de cura. É aquela conversa que alivia, que acolhe, que resolve a questão. Então, se tem alguma mágoa guardada, talvez essa seja uma semana certa para deixar o ego de lado e abrir espaço para o perdão. E esse perdão pode ser tanto em relação ao outro quanto a você mesmo. E no sábado, dia 10, Mercúrio, que representa a nossa fala, mente, comunicação, muda de signo e entra em Touro. A mente desacelera e fica mais pragmática, também mais teimosa, vamos observar. É como se a gente ficasse mais focado em manter os planos que começamos lá na temporada ariana. Lembra que a gente já conversou sobre isso? E se junto com isso vierem desejos por comida gostosa, sofá e maratona série, faz parte do momento. Só cuidado para não exagerar demais nos prazeres e esquecer do que precisa ser feito. Porque essa temporada também fala muito sobre persistência e foco nos projetos que já estão em andamento. E ainda em relação à comunicação, no final de semana, Mercúrio começa a fazer uma quadratura com Plutão. Aí a coisa fica mais sensível, as palavras ganham peso e podem ferir se a gente não estiver atento. Porque nessa configuração, a fala fica muito certeira, muito ferina, sem se importar muito em dourar a pílula, sabe? Então a fala pode ser até uma arma nesse momento. Então cuidado para não entrar nesse lugar. E esse é um céu que pode trazer à tona também pensamentos profundos, obsessivos e até aqueles gatilhos que mexem com a gente. Então é bom pegar leve na comunicação, principalmente se o clima já estiver meio tenso ao redor, sabe? E agora, falando sobre Marte e Vênus, que são os planetas que representam o masculino e o feminino, o ímpeto e o amor, a beleza, os relacionamentos e as finanças, eles entram num jogo de alguns desafios, mas também oportunidades. A semana começa com os resquícios da tensão entre Marte e Plutão, aquela energia mais briguenta, explosiva, que traz as disputas de poder. Mas a boa notícia é que Vênus entra nesse jogo e dá uma suavizada. Ela traz beleza, leveza, traz os valores femininos para ajudar a dissolver essas questões. Então, é como o céu dissesse: olhe com mais amor, traga mais delicadeza, veja o belo em volta, veja o lado bom e bonito das pessoas. E isso vale para os relacionamentos, mas também para como a gente olha a vida em geral. Então, se a gente conseguir nessa semana olhar e focar, ajustar as nossas lentes da realidade para enxergar o lado bonito das coisas, até no meio do caos, isso vai ser de um valor enorme. São grandes portais que a gente vai conseguir encontrar ótimas oportunidades. E essa Vênus, ela faz um sextil com Plutão, que é uma posição onde o poder feminino é muito favorecido. E isso melhora também as finanças, a autoestima e o magnetismo pessoal. Tudo que a gente gosta, né? Ele é um aspecto incrível para trazer a energia feminina como forma de poder. Quando a gente usa a diplomacia, a delicadeza, a intuição como formas de fazer a nossa vontade prevalecer. E além disso, essa Vênus faz um trígono, que é o aspecto mais fluente na astrologia, com Marte. Então é o masculino e o feminino se encontrando em harmonia, dentro da gente e nas relações também.
É um momento onde as mulheres conseguem se impor com mais naturalidade e os homens acessam mais facilmente a sua sensibilidade, sabe? E aqui eu não estou falando de homens e mulheres especificamente, mas da energia feminina e masculina. Todos nós carregamos essas duas energias dentro de nós, independentes do nosso sexo de nascimento ou da escolha que fizemos ao longo da vida. E nesse momento, essas duas forças, elas se encontram em equilíbrio dentro de nós e traz uma facilidade muito grande da gente se encontrar com pessoas que tenham essa energia oposta, né? Se somos mais femininos, encontrar pessoas com energia masculina, mais forte, ou até mulheres e homens, muitas vezes, literalmente, num encontro harmônico. Então, em qualquer área da sua vida que você precise que essas duas forças trabalhem em conjunto e de forma equilibrada, essa é a semana para colocar isso em prática. E essa é uma ótima semana para quem está trabalhando com parcerias, reconciliações ou querendo abrir novos caminhos no trabalho. E agora vamos falar de Saturno e Netuno. Para fechar, vale lembrar que Saturno já está bem próximo de Netuno. E essa é uma grande marca de 2025. E um dos seus efeitos é a dissolução das velhas estruturas. Então, não à toa, estamos vendo essa guerra de tarifas, as mudanças de poder que isso está trazendo. As guerras que estão ativas também vão trazer novas configurações para a nossa organização mundial. Inclusive, o termo nova ordem mundial é um termo bem adequado. É uma nova ordem mundial que vai surgir de fato, mas isso ainda não fica claro agora. Nós só vamos perceber isso com mais clareza no ano que vem. Mas os acontecimentos de agora já são cenas que vão construir essa nova ordem mundial com base em um novo paradigma de realidade. Então, é interessante prestarmos atenção no que está acontecendo agora e nos desdobramentos futuros. Porque a astrologia aponta que depois dos acontecimentos desse ano e do início do ano que vem, o nosso planeta vai se reconfigurar de uma forma completamente nova. E grandes mudanças, como a gente ainda não viu acontecer, estão chegando, estão ficando muito próximas. E acho que a grande dica para esse momento, para essa configuração, para esse ano, é a gente saber escolher com os valores do coração. É sempre pensar se as nossas escolhas estão alinhadas com valores éticos mais elevados. Porque se a gente ainda sucumbir a situações, a escolhas, a ações de baixa vibração, cada vez mais as consequências vão ficar mais difíceis, mais graves e mais complicadas de lidar. Então, a luz do nosso coração, o amor, a gratidão são excelentes luzes, guias para as nossas escolhas. Não só essa semana, mas como o ano inteiro, tá bom, pessoal? Então, resumindo, é uma semana de tensões sendo dissolvidas, de conversas que curam e de encontros potentes entre o masculino e o feminino. E vale lembrar que o céu mostra possibilidades e energias de maior probabilidade, mas quem faz a escolha somos sempre nós. E se esse episódio fez sentido para você, compartilha com alguém que também pode se beneficiar dessas reflexões. E se quiser entender como tudo isso conversa com o seu mapa pessoal, é só me chamar. E a gente se encontra na próxima semana. Um beijo e até lá!